8, 6, 5. Tudo certinho? Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo? Tudo certo, né? Tá. Tá tudo certinho, né? Obrigado, Maristela. Muito obrigado. Tá. Bem, meus irmãos, boa noite. Que Jesus possa nos amparar nesse encontro virtual com os queridos amigos do Centro Espírita Átmos, em Maricá, uma cidade tão querida para nós, que lá vivemos os melhores períodos de nossa vida, na nossa infância, e temos muitos amigos nessa localidade. Então, estamos muito felizes e honrados, né, fazendo esse estudo pela primeira vez nesta casa abençoada, o Centro Espírita Átmos. Então, que Jesus possa abençoar a cada um de vocês, nossa querida Maristela, nosso agradecimento pelo convite, nosso querido amigo Edson Tassi, né? E todos que estão aqui nesse momento, né? Estou vendo aqui no chat, ao vivo, a Fátima, nosso querido Jorge Ribeiro, a Josefa, o Mauri Matos, que Jesus possa, Evaldo Oliveira, né? Wanda Helena Carvalho, Marise Costa. Boa noite, meus queridos amigos e irmãos. Vamos, então, iniciar o nosso estudo, a nossa reflexão da noite de hoje, com a leitura da página desta obra maravilhosa chamada Coragem, de Francisco Cândido Xavier, por diversos espíritos. E a página para a nossa preparação da prece inicial, porque estamos aqui representando o irmão Átmos nessa noite, e como uma casa espírita, nós iniciamos os trabalhos sempre com a leitura de uma página para a preparação da nossa prece inicial. Então, do livro Coragem, psicografia de Chico Xavier, por diversos espíritos, o título da página é Jesus e o Mundo, está lá no capítulo 20. E o nosso querido Emmanuel, que é o autor dessa página, inicia dizendo: se Jesus não tivesse confiança na regeneração dos homens e no aprimoramento do mundo, naturalmente não teria vindo ao encontro das criaturas e nem teria jornadeado nos escuros caminhos da terra. Não podemos, por isso, perder a esperança e nem nos cabe o desânimo diante das pequenas e abençoadas lutas que o céu nos concedeu entre as sombras das humanas experiências. Da escola do mundo saíram diplomados em santificação espíritos sublimes que hoje se constituem abençoados patronos da evolução terrestre. Não nos compete menosprezar o plano de aprendizagem que nos alimenta e nos agasalha, que nos instrui e aperfeiçoa. Se o melhor não auxilia o pior, debalde aguardaremos a melhoria da vida. Se o bom desampara o mal, a fraternidade não passaria de ilusão. Se o sábio não ajuda ao ignorante, a educação redundaria em mentira perigosa. Se o humilde foge ao orgulhoso, surgiria o amor por vocábulo inútil. Se o aprendiz da gentileza menoscaba o prisioneiro da impulsividade, o desequilíbrio comandaria a existência. Se a virtude não socorre as vítimas do vício, e se o bem
não se dispõe a salvar quantos se arrojam aos despenhadeiros do mal, de coisa alguma serviria a predicação evangélica no campo de trabalho que a providência divina nos confiou. O Mestre não era do mundo, mas veio até nós para a redenção do mundo. Sabia que os seus discípulos não pertenciam ao acervo moral da terra, mas enviou-os aos convívios dos homens para que esses se transformassem nos servidores devotados do bem, convertendo o planeta em seu reino de luz. O cristão que foge ao contato com o mundo a pretexto de garantir-se contra o pecado é uma flor parasitária e improdutiva na árvore do Evangelho, e o Senhor, longe de solicitar ornamentos para a sua obra, espera trabalhadores abnegados e fiéis que se disponham a remover o solo com paciência, boa vontade e coragem, a fim de que a terra se habilite para a sementeira renovadora do grande amanhã. Emmanuel. Então, meus amigos, meus irmãos, minhas amigas, minhas irmãs, que a paz de Deus esteja para sempre em nossos corações. Vamos falar com Deus. Senhor Jesus, nos ensinaste que onde houvessem 2 ou mais reunidos em teu santo nome, aí estaria, Senhor, no meio deles. E hoje, Mestre, nos encontramos de forma virtual, mas com os corações conectados a Ti, para mais uma noite de aprendizado, Senhor. Que sejamos inspirados por Ti e que a Tua palavra benéfica, amiga e salvadora de nossas almas possa, Senhor, adentrar a cada coração aqui presente nesse momento. E repetindo, Senhor, a prece que Tu nos ensinaste há mais de 2000 anos atrás, nós dizemos do fundo de nossos corações: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, jamais a nossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E assim, Senhor Jesus, nós só temos a te agradecer por tudo, pedindo, Senhor, as tuas bênçãos para mais uma reunião pública no Centro Espírita Átmos, a nossa querida Maricá. Que assim seja, e graças a Deus. Bem, meus irmãos, o tema que nos foi proposto, Jesus e coragem. Na realidade, foi um tema livre e nós, nada mais sábio, né, de nossa parte, buscarmos aquele que foi o exemplo para a humanidade, a maior luz que já desceu a este plano físico, nosso mestre, amigo de todas as horas, o único amigo que não abandona amigo no meio do caminho, nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, e como o mestre teve coragem, a coragem de Jesus, a sua, meus irmãos, foi uma vida de constantes desafios. Nunca esmorejou, nunca reclamou da sua situação, dessa luz extraordinária que emitia no meio das trevas, no meio da ignorância, da incompreensão. Em luta constante a favor do bem, jamais deixou de agir corretamente, com valentia,
a mensagem de que ele se tornara o verdadeiro portador, objetivava apenas a libertar as consciências humanas para a verdade. Ele foi o herói dessa mensagem, trazendo esperanças aonde havia desesperação, trazendo alegria aonde havia tristeza, dor e sofrimento. Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, nunca fraquejou, nunca se acovardou diante das dificuldades que se lhe apresentavam no caminho. Nunca anuiu com o crime daquela época. Nunca se filiou aos poderosos, principalmente aos fariseus, de quem ele combatia veementemente nas suas pregações. Ao mesmo passo em que a sua palavra doce, amiga, levantava o ânimo de todos aqueles que o buscavam, dos fracos, dos oprimidos, ele levantava a sua voz com veemência contra os poderosos, principalmente contra os fariseus, que tinham de cós salteado as sagradas escrituras decoradas em suas mentes, mas que na prática eram apenas um túmulo caiado de branco por fora e putrefato por dentro, cheio de podridão, porque eles apenas aparentavam as virtudes de que não possuíam, mas eram os primeiros a apontar o dedo e julgar todos os irmãos que não comungavam com ele, dos seus dogmas e das suas tradições religiosas. Mas Jesus, com a sua infinita sabedoria, lutava contra essa hipocrisia travestida de honestidade, lutava contra a discriminação de qualquer natureza, sob as justificativas sociais, sob justificativas de credo, de berço. Jesus sempre lutou contra isso, meus irmãos. E nós vamos ver na sua trajetória terrena exemplos como quando ele nos fala sobre a parábola do bom samaritano. Jesus elegeu o homem de Samaria, que era um povo discriminado, que era um povo odiado pelo resto dos judeus, que ali era uma rota de comércio a Samaria, então os judeus não gostavam daquele povo, e Jesus elege exatamente um samaritano como um exemplo de verdadeiro cristão, deixando, ali a representação de um religioso preguiçoso de lado e elegendo o bom samaritano como um exemplo de homem de bem. Jesus também, no meio daquela turba julgadora em que iriam apedrejar uma mulher, iriam apedrejar uma mulher considerada adúltera, Jesus não se acovarda. E diante daquela turba de críticos que estavam ansiando pelo sangue, pela violência, para que se fizesse justiça de acordo com as leis mosaicas, Jesus, sem se acovardar, nos traz aquela grande mensagem, aquela grande lição imorredora que nos serve até os dias atuais. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. E transforma aquela mulher num exemplo. Minha filha, ninguém te condenou. Eu também não te condenarei. Vá e não tornes a pecar, para que não lhe aconteça coisa pior. E nós vamos vendo também a nossa querida Maria de Magdala, que se transforma, saindo das trevas morais. Maria de Magdala se transforma num verdadeiro apóstolo de Jesus, tendo o merecimento de vê-lo após a sua ressurreição, vendo o seu corpo fluídico materializado em sua frente, tendo essa honra de ter sido a primeira pessoa a ver Jesus após o seu desencarne. Nós vemos também o nosso querido Mestre Jesus elegendo
os fracos, os oprimidos, e andando com aquelas pessoas ditas de má vida por aquela sociedade judaica altamente discriminatória, altamente voltada a castas. Nós vamos verificar que Jesus, ele caminhava, minhas irmãs e meus irmãos, exatamente com essas pessoas. Ele caminhava com os pobres, com os oprimidos. Jesus era o verdadeiro homem de coragem. Um homem que nunca abandonou os seus ideais. Um homem que se fazia presente em todos os momentos, dando a César o que era de César e a Deus o que era de Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o que Jesus pede de cada um de nós, já que ele viveu com firmeza, agiu com firmeza, né, sem subterfúgios, sem ilusões, mantendo um só comportamento e sendo fiel a Deus em todos os momentos de sua vida. O que é que Jesus está pedindo nesse momento de cada um de nós? Que nós sejamos verdadeiros cristãos, verdadeiros espíritas, aqueles que são reconhecidos pela sua transformação moral, aqueles que são reconhecidos por domarem as suas más inclinações. Esses são os verdadeiros espíritos. Então, Jesus pede para cada um de nós, nesse momento, que reflitamos em como estamos agindo diante da vida e como estamos enfrentando as dificuldades que se nos apresentam nesse momento de dor, de uma transição, de muita dor, de muita incerteza, de muito sofrimento moral, material e sofrimento espiritual. Jesus nos pede coragem no agir, coragem no falar, coragem no pensar, coragem na materialização dos nossos propósitos. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, existem muitas pessoas que no momento de tribulação, no momento de dor, deixam que o desespero tome conta do seu campo mental, da sua casa mental. E na tribulação, esquecem-se de Jesus. E na dor, esquecem-se de Jesus. E no sofrimento espiritual, esquecem-se de Jesus. Jesus, o maior profeta que já veio até este plano físico, em muitas ocasiões, é um ilustre desconhecido. Porque muitas vezes nós esquecemos da sua presença constante, que bate a nossa casa mental, inspirando-nos para o bem, mas como nós estamos com a vibração inferior, não conseguimos alcançar essas vibrações positivas que o Mestre lança diariamente sobre cada um de nós. Diante da dor, do sofrimento, vamos nos lembrar da conexão que Jesus nos ensinou para com o nosso Pai que está nos céus, para com a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, conforme nos esclarecem os espíritos venerandos na questão número 1 do Livro dos Espíritos. Vamos nos conectar a Ele. Vamos elevar os nossos pensamentos, orando o Pai Nosso, elevando-nos até Deus, elevando-nos até essas energias positivas que estão aí, ao nosso alcance vibratório, mas que muitas vezes, pela nossa insensatez e por muitas vezes nos satisfazermos com as nossas problemáticas, porque infelizmente existem irmãos que se comprazem no meio da dor, como que se chafurdeando no meio do sofrimento e não tem forças para se libertar, porque no fundo reclamar lhe dá prazer. Jesus nos ensina exatamente o contrário.
Agradeçamos sempre. Tenhamos a coragem de agradecermos a Deus diante das nossas tribulações interiores. Tenhamos a coragem de mudarmos o nosso comportamento, visando sempre a felicidade e o nosso crescimento moral. Tenhamos a coragem de recebermos críticas, ataques, pedradas morais e, mesmo assim, sem esmorecermos, levantarmos a cabeça e continuarmos seguindo adiante, conforme Jesus nos ensinou. Tenhamos a coragem de agir, a coragem de mudar o verbo reagir, transformando esse verbo reagir no verbo agir. E no momento em que eu mudo a minha postura diante da vida, no momento em que eu transformo a minha vida para a ação no bem, eu me conecto com essas energias positivas, e quando eu me conecto com essas energias positivas, realizando o bem, pensando no bem, fazendo o bem, a felicidade bate à minha porta mental. Porque a felicidade não é deste mundo, Jesus já nos ensinava. Meu reino não é deste mundo. Isto é, vós ainda sois tão atrasados que não podeis entender as coisas do reino de Deus. E para entendermos as coisas do reino de Deus, se faz necessário que mudemos a nossa postura diante da vida. Vamos, como primeira lição para cada um de nós, parar de reclamar. Vamos passar a agradecer. Agradecemos a dificuldade financeira que bate a nossa casa, lembrando que milhões e milhões de irmãos nossos estão passando situações bem piores do que a nossa nesse momento. Agradeçamos a Deus pela mãe dor, que se materializa em nossa vida como antolho para guiar a nossa animalidade no caminho do bem. Agradeçamos as nossas doenças, que nos servem de alerta de que alguma coisa está desajustada no nosso corpo físico. Agradeçamos as dificuldades familiares, porque esses irmãos, essas irmãs, que são colocados em nosso lar como filhos, esposo, esposa, enteados, netos, sobrinhos, agregados, são joias preciosas que falhamos e abandonamos em vidas pregressas e retornam como um carvão a ser burilado com muito amor, com muito perdão de nossa parte. Agradeçamos pelos nossos empregos, pelo nosso ambiente de trabalho, por mais que não seja aquele ambiente que nós gostaríamos de estar, com aqueles colegas que nós gostaríamos de estar também. Vamos observar a dificuldade de cada um. Estamos no melhor ambiente que poderia ser proporcionado, morando com as pessoas certas e reencarnados no lar que merecemos estar. No momento em que, meus irmãos e minhas irmãs, nós mudamos a nossa postura de reclamar, isto é, clamar 2 vezes pelas nossas problemáticas, rogando aos céus que elas continuem, que elas persistam, vamos passar a agradecer, isto é, que a graça de Deus venha até nós, elevando os nossos pensamentos. Obrigado, Senhor, por essas dificuldades e que eu tenha força para superá-la sem esmorecer. E vamos pensar como Jesus agiria se estivesse em nosso lugar. Porque nós estamos vendo, principalmente nos dias atuais, muitos cristãos sem Cristo. Muitos que se dizem representantes da palavra de Deus na terra, mas que essa palavra não serviu para a sua própria modificação.
É aquele velho ditado: faça o que eu faço, o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Então, com essa hipocrisia travestida de uma mudança de comportamento aparente, quando os testes da vida batem a porta desses irmãos, eles caem, porque a mensagem de Jesus não adentrou os seus corações. Então, que nós não sejamos esses que se arvoram em se elegerem representantes de Deus na terra, mas que são tão falíveis quanto aqueles que nem conhecem a Jesus. Que sejamos os verdadeiros discípulos do Mestre, aqueles que têm peito para andar com Jesus, que têm a mesma coragem que Jesus teve para enfrentar os desafios da terra. E eu me lembro, minhas irmãs, meus irmãos, ainda quando criança, nós, né, que fazíamos parte da Legião da Boa Vontade, tínhamos, né, uma música, né, muito interessante, e eu acho que cabe muito bem nesse momento, porque ela dizia assim: marcharemos no sul e no norte. Ninguém pode essa marcha deter, pois se nós não tememos a morte, a quem é que nós vamos temer? Então, nós, enquanto espíritas, não tememos a morte. Então, a quem é que nós vamos temer nesse momento de transição? Devemos ter todo o cuidado necessário, seguindo as orientações dos organismos de saúde, mas não devemos temer essa pandemia, não devemos temer e não se amedrontar com medo, né, dessa doença, porque se tivermos que passar por isso, que tenhamos força, coragem para passar por essa dificuldade, por essa expiação planetária, mas que nunca venhamos a duvidar dos desígnios da espiritualidade maior, dos desígnios de Jesus, o governador espiritual desse planeta. Nós precisamos, meus irmãos, nos atentar por todas essas mensagens. Devemos nos atentar por todos esses sinais que estão acontecendo na humanidade. Nunca vivemos um período de transição planetária como nós estamos vivendo nesse momento. E numa mensagem de novembro do ano passado, se não me falha a memória, no encerramento do Conselho Federativo Nacional, Dr. Bezerra, voltando novamente através da psicofonia do nosso querido Divaldo Pereira Franco, nos traz a mensagem de que o mundo de regeneração ainda não se instalou no planeta Terra. Ainda vivemos a expiação, o último suspiro desse mundo de provas e expiações. Mas vai depender de cada um de nós, da nossa postura, principalmente das coletividades, diante dos desafios morais que se apresentam, antecipar, acelerar esse processo da transição planetária ou não. Porque a espiritualidade respeita as limitações do próximo. A espiritualidade respeita as limitações da humanidade. Assim como uma casa espírita, em que nós temos vontade de abrir diversas frentes de trabalho, mas não temos trabalhadores suficientes, pessoas com compromisso com a tarefa, que possam abrir várias frentes de trabalho. E a espiritualidade respeita, porque ela sabe das limitações morais dos seus trabalhadores. Que tenhamos a coragem de não fazermos parte da farinha do mesmo saco, como muitos irmãos, de forma equivocada, vivem a repetir, porque nós não somos farinha do mesmo saco. Cada um de nós está num estágio evolutivo diferente, porque se fôssemos farinha do mesmo saco, não estaríamos aqui, meus irmãos, minhas irmãs, nos esforçando para melhorarmos, nos esforçando para mudarmos,
o nosso comportamento diante da dificuldade, diante da sociedade. Farinha do mesmo saco são aqueles inertes que se comprazem e ficarem no mesmo saco, encurralados, apertados uns contra os outros na sua inércia, na sua acomodação, na sua covardia moral. Que sejamos os verdadeiros discípulos de Jesus, que serão reconhecidos por muitos se amarem, por utilizarem o conceito de caridade na verdadeira acepção da palavra de Jesus, conforme nos trazem a informação os espíritos venerandos, notadamente na questão 886 do Livro dos Espíritos. Como Jesus entendia a palavra caridade? E os espíritos venerandos nos dizem: Jesus entendia a palavra caridade como benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições do próximo e perdão das ofensas. Elegendo aí, meus irmãos e minhas irmãs, a caridade moral, que está acima da caridade material. Importante, mas não a principal, não aquela que Jesus entendia. Porque Jesus, ele praticava a caridade moral, tirando da sombra psicológica todos aqueles irmãos que se aproximavam dele através das suas parábolas, através dos seus sermões, através e, acima de tudo, da sua exemplificação, fazendo com que eles saíssem desse saco da acomodação e fazendo com que eles, como aquele grão de trigo, conseguissem projetar e esse grão se transformar em pão para alimento espiritual de todos aqueles que se aproximassem desses discípulos. Que sejamos nós esses grãos, que sejamos nós aqueles que fazem luz, aqueles que colocam a candeia acima do alqueire, o velador acima da mesa para que possa iluminar mais pessoas. Que sejamos aqueles que estão sempre agradecendo as oportunidades, principalmente nesse momento que a tecnologia nos proporciona. Nunca se houve tanta conectividade, tanto avanço tecnológico como nós estamos tendo nesse século XXI. E nunca se houve tanta solidão. Nunca se houve tantos casos de depressão, tanto uso de medicação controlada, tanto uso de tóxicos como nós estamos vivenciando nos dias atuais. Então é necessário, meus irmãos, que nós tenhamos a coragem de manter as nossas atividades em pleno funcionamento, se arriscando na tecnologia. Eu não sei mexer, vamos aprender. O que não falta são recursos audiovisuais para que possamos aprender, vamos trocar figurinha, mas vamos levar a palavra de Jesus sobre os telhados das casas, como ele mesmo profetizou no seu Apocalipse, segundo João, o evangelista. Jesus já havia feito essa premonição de que a sua palavra entraria pelos telhados das casas. E hoje nós estamos vendo essa mensagem que começou há décadas e décadas atrás pelas ondas sonoras do rádio, da radiodifusão, e depois se materializou através da imagem e do som da televisão, e hoje vem nos cabos, pelo ar, através da conectividade na internet. Mas nós, meus irmãos, estamos tendo essa coragem de divulgar a palavra de Jesus utilizando esses meios, ou nos acovardamos, escondendo a nossa religiosidade e apenas servimos de divulgadores do mal, divulgadores de mensagens falsas, divulgadores da desesperança, divulgadores de tudo aquilo que não nos eleva, pelo contrário, abaixa o nosso padrão vibratório. Que possamos meditar sobre isso. Estamos tendo uma ferramenta maravilhosa em nossas mãos. Está aqui. Nós podemos utilizá-la
para enxugar lágrimas ou podemos utilizá-la para criar emoções desequilibradas em todos aqueles que estão recebendo as nossas mensagens. Que sejamos esses verdadeiros espíritas, não espíritas de palco, não espíritas de um lado ou de outro, mas espíritas cristãos. Jesus busca isso de cada um de nós. Que nós sejamos como os seus apóstolos, que não temeram nos momentos de dor, e nós vamos ver isso lá nos Atos dos Apóstolos, todos eles, com exceção de João Evangelista, tiveram mortes terríveis, foram assassinados, crucificados, açoitados, perseguidos, presos, sofreram naufrágios, mas em nenhum momento negaram e se acovardaram diante dos incrédulos. O bem, ele é maior do que o mal. Mas se os bons são tímidos e se acovardam, os maus gritam. E nesse fechar de ciclo planetário, o mal está gritando, está esperneando através dos invigilantes. E o nosso papel é um papel decisivo, porque nós somos os trabalhadores da última hora. Quiçá seja a última encarnação, a última oportunidade que estamos tendo nesse mundo de provas e expiações. E se nós não nos modificarmos, enxergarmos essa oportunidade, corremos o risco muito sério de não merecermos habitar o mundo de regeneração. Imaginem, meus irmãos, a dor do que é a repetência. Repetir, permanecer no mesmo degrau, vendo outros irmãos avançando e nós ficando para trás. Então é um momento em que a doutrina espírita está aí como exemplo para toda a humanidade, porque o próprio Emmanuel nos diz, o espiritismo não será a religião do futuro, mas será o futuro das religiões. E nós estamos vendo isso. Uma religião que nos liberta, uma religião que nos traz o conhecimento da verdade. E conhecereis a verdade e ela vos libertará. Jesus já dizia. Nós estamos tendo, através da doutrina espírita, todos os mecanismos, toda a profilaxia para superarmos os medos, para superarmos as depressões, para superarmos os desequilíbrios de toda ordem. Está tudo, meus irmãos e minhas irmãs, na doutrina espírita. Mas o que nós estamos fazendo com esse manancial de luz? O que nós estamos fazendo do nosso tempo nesse período de isolamento social? Estamos procurando elevar os nossos espíritos? Estamos procurando aumentar o nosso conhecimento da verdade? Ou estamos acomodados, tirando férias da casa espírita? Achando que se a casa espírita física fechou, eu não tenho mais o que fazer porque a casa fechou. Pelo contrário. Existe a tecnologia. E a casa espírita virtual está mais forte do que nunca, porque nesse momento, meus irmãos e minhas irmãs, cada um de vocês aqui presente é uma casa espírita em potencial. Cada um de nós pode fazer luz em seu lar. Cada um de nós pode replicar o irmão Átimos aonde quer que estejamos. Cada um de nós pode ser uma SEAC. Cada um de nós pode ser uma instituição espírita de Itaboraí, de Maricá, de São Gonçalo, de Niterói, do nosso querido Reunir 9. Porque a casa de cada um é um ponto de luz nesse momento. E Jesus conta com cada um de vocês. Jesus conta com todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados. Que possamos meditar na proposta de Jesus. Uma proposta que nos tira da acomodação, que nos tira das trevas, porque é uma proposta que liberta as consciências humanas
para a verdade. E que verdade é essa? De que a morte não existe, de que a vida continua e de que nós somos espíritos imortais. Transitoriamente, nesse corpo físico, progredindo de encarnação em encarnação, do átomo ao arcanjo, que começou por ser átomo. Então, a proposta da libertação de consciência de Jesus nunca foi tão atual quanto é nos dias de hoje. A mensagem de Jesus é uma mensagem libertadora que surpreende os mais céticos, porque Jesus foi o maior médico, o maior educador, o maior psicólogo de todos os tempos da história da humanidade. Agora, depende de cada um de nós fazer aquilo que ele pregou e fez, e não achar como aquela semente que cai numa terra fértil, mas o sol vem, a chuva forte, e ela seca, ela não consegue germinar. Que a mensagem de Jesus não entre em nossos ouvidos como apenas uma palavra bonita, um ensinamento lindo que entra e vai embora. Mas não, que ele possa reverberar em nossos corações, que ele possa fincar as suas raízes dessa árvore frondosa que é a Boa Nova, que Jesus nos trouxe, fincar raiz em nossos corações, para que nos momentos de teste, no lar, no ambiente de trabalho, na casa espírita, na rua, nós possamos ser reconhecidos como verdadeiros cristãos. Porque é muito triste quando nós somos testados e falhamos. Mas se acontecer conosco, o que faremos quando falharmos? Levantemos a cabeça, não nos culpemos, não carreguemos essa culpa, repetindo exatamente o que Jesus falou. Vá, e não tornes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Ataques virão, meus irmãos e minhas irmãs. Ué, Éder, mas você, sendo espírita, você falou desse jeito, você deu essa resposta, e com muita humildade, quando recebemos esses ataques, falemos, sim, é a minha limitação, mas graças a Deus eu sou espírita, porque a resposta poderia ter sido pior. Não nos deixemos abater pelas críticas, porque só é apedrejada a árvore que produz frutos. A árvore que não produz frutos é estéril, e ninguém apedreja essa árvore. É uma árvore que não dá sombra, é uma árvore que não dá frutos, é uma árvore que não é acolhedora. Então, por mais que nós ainda caiamos diante das dificuldades, que recordemos as palavras do próprio codificador, o nosso querido Allan Kardec, o verdadeiro espírita é aquele que luta para domar as suas más inclinações. Não é o espírita perfeito, aquele que é visto somente com as aparências da perfeição, mas é aquele que está buscando, através do erro e do acerto, da queda e do levante dessa queda, como a transformação de um homem melhor, de uma mulher melhor, do homem integral, como nos diz Joana de Ângeles, no livro de mesmo título. Que nós possamos ser esses espíritas verdadeiros, que não se acovardam diante das críticas, que não se acovardam diante das dificuldades do caminho, que nós possamos ter a confiança no Mestre Jesus, sabedores que somos, como uma antiga história que é trazida sempre na memória afetiva de cada um de nós, porque já foi uma história contada milhares e milhares de vezes, demonstrando o amor de Jesus para cada um de nós na Terra. Uma noite, eu tive um sonho. Sonhei que andava pela praia junto ao meu Senhor Jesus. E caminhando por esta praia, numa noite estrelada, linda, sob o luar, em que iluminava a face daquele mar
límpido, azul, e o reflexo dos astros estrelares se refletia na limpidez das águas do mar. Estava eu e o Mestre Jesus caminhando por essa praia, e todas as vezes que eu, tocado de emoção, olhava para trás, via 2 pares de pegadas na areia. Um era o meu, o outro do meu Senhor. E notei também que em determinados momentos do caminho, Jesus a apontar com seu olhar para o céu, observei como num cinematógrafo várias cenas da minha vida sendo refletidas nos céus. Um momento magnífico para mim. Com os olhos marejados, vi os momentos desde a minha infância sendo carregado pelos meus pais, os momentos de alegria nas primeiras letras na escola, os momentos da minha adolescência, com as dificuldades que essa fase primaveril trazem, os momentos da fase de jovem adulto, iniciando os meus trabalhos, o momento da universidade, a fase adulta, o casamento, o ninho doméstico. E muito feliz, olhava para trás e via 2 pares de pegadas na areia. Mas teve um momento em que, olhando para o céu, comecei a observar, porque uma terra que não somente de coisas boas, de flores, mas de dor, que é a característica de nosso planeta, olhei e comecei a rever cenas que apertaram fundo o meu coração. As ingratidões, as minhas falhas morais, as brigas desnecessárias, a falta de carinho com os familiares, as diversas posições equivocadas, as escolhas erradas que eu fiz durante toda a minha trajetória na atual encarnação. E ainda meio que humilhado, cabisbaixo, olhei para trás e vi apenas 1 par de pegadas na areia. Fiquei sem palavras, com os olhos marejados pela tristeza e pela agonia de saber que naqueles momentos em que mais precisei do apoio do Mestre, ele não estava contigo. Olhei para o lado, olhando para Jesus, eu disse: Senhor, tu disseste, Senhor, que quando eu larguei tudo para te seguir, tu nunca me abandonarias. Mas notei, Senhor Jesus, que nos momentos de maior dificuldade, de adversidade, de dor, de ingratidão, de revolta, de desequilíbrio, eu olhei para trás e vi apenas 1 par de pegadas na areia. Por que, Senhor, tu me abandonaste? Por que, Senhor, quando precisei de ti, tu não estavas ao meu lado? E o Mestre, com olhar celestial, compassivo, que calou fundo a minha alma, disse: meu filho, eu nunca te abandonei e nunca te abandonaria. Quando estivestes envolto nos momentos de dor, de sofrimento, de decepções, de desilusões, em que olhaste para trás e viste apenas 1 par de pegadas na areia, esse par, meu filho, eram as minhas pegadas. Foi aí que eu te carreguei nos braços. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus conta com cada um de nós. E tenhamos a certeza de que nos momentos de dor, de sofrimento, em que nos achamos sozinhos do ponto de vista material, tenham a certeza de que existe uma pleiade de espíritos comandados por nosso Senhor Jesus, segurando-nos em seus braços, como a dizer: coragem, meu filho, ânimo,
toma a tua cruz e siga-me. Como ele mesmo disseste a Lázaro, Lázaro, coragem, saia daí. E Lázaro veio novamente tendo uma oportunidade para a continuidade da sua vida terrena. Então, que tenhamos essa coragem, lembrando que Jesus está do nosso lado. Jesus está conosco, meus irmãos. Que não tenhamos essa timidez, peçamos a Ele, diretamente a Ele, sem intermediários, porque Ele está nos ouvindo nesse momento. E Ele, meus irmãos e minhas irmãs, é o único amigo que não abandona amigo no meio do caminho. É o amigo de todas as horas. É o ombro amigo que está do nosso lado. Então, quando estivermos nesse momento, que nós possamos elevar os nossos pensamentos a Ele, a essa figura corajosa, a esse homem, verdadeiro homem de bem, que nos ensinou que a porta estreita, que é a mais difícil, é a porta que leva à salvação dos nossos espíritos. E que nada se consegue sem o sacrifício próprio. Mas o sacrifício mais agradável a Deus é a nossa luta constante contra os nossos defeitos. A luta constante contra as nossas dificuldades morais. Tenhamos fé, meus irmãos. Ânimo. Eu venci o mundo e farei de vós vencedores. E é com essa vibração que eu espero que todos vocês estejam sentindo nesse momento. A vibração que apenas Jesus pode nos dar. Que possamos, nesse momento, ao elevarmos os nossos pensamentos a Ele, rogar pelos nossos amigos, pela nossa família. Vamos mentalizar cada instituição espírita, os salões onde ocorrem as palestras públicas, as câmaras de passe, o ambiente externo da instituição, os frequentadores. Vamos envolver a cada um nesse momento, num só coração, num só pensamento, formando essa corrente do bem, irradiando paz, amor, saúde para o nosso Brasil, para o nosso estado do Rio de Janeiro, para as nossas respectivas cidades, aonde se localizam esses pontos de luz que são as instituições espíritas. Então, meus irmãos, que a paz de Deus esteja para sempre em nossos corações. Vamos falar com Deus. Senhor Jesus, sabemos, Senhor, que Tu nunca nos abandonaste. Sabemos, Senhor Jesus, que estás sempre ao nosso lado. E com as almas ajoelhadas diante de Ti, só temos a Te agradecer. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade, pelas inspirações. Obrigado, Senhor, por esse tema tão maravilhoso, que foi falar, Senhor, um pouquinho da Tua coragem. A coragem, Senhor, de diminuir a sua luz para poder se adequar à vibração do planeta Terra. O Espírito Celestial que se apagou para poder conviver conosco. Obrigado, Senhor, e que nós honremos o Teu nome através das nossas atitudes diante do próximo e que nós sejamos reconhecidos como verdadeiros cristãos, Senhor, porque estamos procurando colocar em prática os Teus ensinamentos. Obrigado, Senhor Jesus, por sermos espíritas. Obrigado, Senhor. E nesse momento nós elevamos os nossos pensamentos em gratidão ao nosso querido codificador, Hippolyte Léon Denis Rivail, mais conhecido como Allan Kardec. Esse espírito de escola, esse espírito iluminado que aceitou descer até nós para ser o portador, o codificador do Consolador prometido por Ti há mais de 2000 anos atrás.
Obrigado, Senhor, pelas nossas instituições e que nesse momento vamos, meus irmãos, minhas irmãs, mentalizando os salões das nossas instituições espíritas, os locais da Câmara de Passe, e que todos nesse momento recebam, através dessas irradiações mentais, o medicamento necessário, através dessa forma pensamento, desse banho de luz em cada um de nós aqui presentes, estendendo as nossas vibrações aos nossos familiares, à nossa família, aos nossos amigos, aos frequentadores das nossas instituições, estendendo essas irradiações ao nosso Brasil, coração do mundo, pátria do teu Evangelho, Senhor Jesus. Graças, Senhor. Supremo governador da terra, chefe supremo do nosso Brasil. Usa-nos como teus instrumentos. Tua vontade é a nossa vontade. Ampara o nosso povo sofredor, ilumina as mentes dos nossos governantes e protege a nossa família. Dá-nos, Senhor, aquela doce paz que prometeste aos que vivem os teus ensinamentos. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo. Eu vos dou a paz de Deus que o mundo não vos pode dar. Que não se turbe o vosso coração, nem se arreceie, porque eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E com essa assertiva, Jesus, nós pedimos permissão para encerrarmos mais uma atividade do Centro Espírita Átimos na noite de hoje, rogando as tuas bênçãos para toda a equipe espiritual desta casa e das casas espíritas aqui representadas na noite de hoje. Muita paz, que assim seja, e graças a Deus. Obrigado, meus irmãos. São tantas mensagens, né? E a gente só tem a agradecer. Muita paz. Maristela, obrigado pelo convite. Obrigado a todos os irmãos do Centro Espírita Átimos, a todos os irmãos das outras casas espíritas que aqui se encontram nessa noite conosco. Muito obrigado. Eu que tenho gratidão por esta oportunidade, porque falar de Jesus é muito importante. Falar de Jesus e recuperar a sua memória, recuperar as suas ações, é o dever de cada um de nós. Que ele esteja representado na vida de cada um de nós, através das nossas ações e das nossas atitudes. Muita paz, obrigado, beijo grande no coração de vocês, tá? Que Jesus possa estar junto de cada um de nós para mais uma semana de aprendizado nesse plano físico. Muito obrigado, beijo no coração, muita paz.